Bom, boa noite. Eu sou Andréa Vicente. Eu estou aqui na companhia da querida Adriane Piovesan, né? Nós temos hoje o enorme prazer de receber a Maria Elísia Borges, né? Maria Elísia é professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, é pesquisadora do CNPq, doutora em Artes pela USP, é fundadora da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais e é autora de diversos livros e artigos sobre arte funerária, né? Então, a Maria Elísia vai falar um pouquinho hoje para a gente sobre o tema cemitérios através dos tempos e das epidemias, né? Depois que ela tiver feito a apresentação, nós vamos ter aí um período para perguntas. Pedimos que todo mundo que está nos assistindo participe mandando as suas perguntas, que eu e a Adriane vamos encaminhá-las para que a Maria Elísia possa respondê-las, tá bom? Maria Elísia, fique à vontade, né? É um prazer enorme recebê-la, estamos muito felizes e vamos ouvi-la agora, tá certo? Boa noite para todas as pessoas que estão me ouvindo e quero agradecer, através da Andréia e da Adriane, a revista M, que me fez esse convite, e partindo desse convite eu propus esse texto, né? Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, assim, essas palavras que eu coloquei aqui e o entrelaçamento que existe entre elas, né? A morte, o morto, o ritual fúnebre, o cemitério e os monumentos funerários. Quer dizer que uma coisa está implicada em outra. Não tem como, né, você falar de morte sem ter o morto. O morto tem que ter o ritual e o ritual fúnebre acaba indo para o cemitério, e depois no cemitério é onde as pessoas estão enterradas. Então, eu tentei bolar esse esquema para ficar fácil de entender a compreensão desses elementos, desses conteúdos que estão entrelados na nossa vida. Próximo. Acho que aqui não está aparecendo muito, Andréia, o slide inteiro, Andréia. Não sei por quê. É questão de colocar outra vez? Ele não está ocupando a página toda. Algum problema? Pronto? Andréia? Eu tô compartilhando aqui, Maria Elísia. Está tendo a paisagem toda aí? Porque aqui, para mim, não está aparecendo. O slide todo. Sim, tá tendo sim. Estou esperando aparecer para mim. Você já pode pôr. É esse o próximo. O próximo. Então, o espaço do morto, né, que é aquilo que nós chamamos hoje de cemitério, né, a origem da palavra é uma origem grega, comiterium, depois ele se transforma em coemeterium, outra coimetério, em latim, que na realidade significava local onde se dormia. E a gente vai ver que no período do cristianismo, eles também vão considerar o cemitério como um campo de descanso após a morte, né, onde o homem espera a ressurreição. E na modernidade, né, nós vamos ver que o cemitério ele se torna um lugar simbólico. Eles são geralmente locais secularizados, né, há convivência de interclasses sociais,
ele busca a preservação das identidades próprias das pessoas, né? Tenta, pelo menos. É um espaço que a gente chama de expandido, e, no fundo, hoje ele se transformou numa instituição cultural. Próximo. Toda vez que a gente pensa em arte, em cemitério, vem a ideia das pirâmides egípcias, né? Dos grandes faraós. Então, eu vou começar a mostrar o sistema de sepultamento dos egípcios, não pelas pirâmides do faraó, dos faraós, mas sim por um cemitério simples, vamos considerar, né? Aqui vocês têm uma cidade, Der Medinei. Vocês notam que a cidade é muralhada, é uma cidade bem retangular. Do lado da cidade, que caminha para a montanha, quer dizer que o cemitério fica fora da cidade. Nós temos esse cemitério aqui do lado, da mesma vilarejo, em que vocês percebem que tem túmulos, né, bem menores do que aquilo que vocês conhecem das pirâmides, né, dos faraós, que são compartimentos tipo de uma entrada, né, que leva ao interior do túmulo, e no teto do túmulo tem essas pirâmides, que é lógico, são relativamente pequenas, não são tão grandes. E dentro desses túmulos, eles costumavam fazer pinturas, contando tanto da vida agrícola deles, como também colocando sempre o deus Osíris, que representa o Senhor da eternidade, Rei do mundo e dos mortos. Isso era muito comum em todos esses túmulos que vocês estão vendo nesse pequeno lugarejo. Então, essa história do cemitério longe da cidade já existia na arte, no período egípcio, na cultura egípcia. Próximo. Agora, o Egito, né, a gente tem aquela lembrança desse Egito rico na antiguidade, né? O que nós temos hoje do Egito atual? Infelizmente, uma situação econômica muito difícil, muito frágil. E eu tenho esse cemitério aqui para mostrar para vocês, que é o cemitério de Al-Qarafa, que é na cidade do Cairo, foi fundado em 642 a.C. Vocês notam que os túmulos dele, aqui no caso, são túmulos muito simples e que tem simplesmente na cabeceira do túmulo uma pedra, com os dizeres das pessoas e nada mais. Agora, em 1960, esse cemitério foi ocupado por pessoas, e essas pessoas passaram a morar nesse cemitério. E consta que, mais ou menos, deve ter umas 10 mil pessoas morando neste cemitério, hoje, aqui e agora. Imaginam só, é uma cidade viva dentro de uma cidade dos mortos. Vocês estão vendo do lado direito essa casa azul, em que essa casa foi montada e dentro dela tem um túmulo. As crianças brincam, as mulheres lavam roupa, colocam... É a vida cotidiana de uma cidade dos vivos. Tem loja aí dentro, né, esse pequeno comércio para atender essas pessoas que moram aí. E, atualmente, esse cemitério é uma atração turística. E, inclusive, ele também é ativo. Então, de vez em quando, esses vivos aí encontram com pessoas que vão sendo levadas para esse cemitério para serem enterradas. Quer dizer que é a pobreza que leva essas pessoas a invadirem esse espaço para morar. Isso, na realidade, é muito triste, né? Próximo. Esse encantamento pela arte egípcia, vocês vão ver que sempre os cemitérios vão buscar reviver
essas características, né? Então, a gente teve o período do século XIX, o século XX, a egiptomania, que é o hábito de colocar elementos egípcios nos túmulos. Então, vocês têm aqui um túmulo da Associação Maçônica de um cemitério de Alecrim, em Natal. Então, os maçons, de uma maneira geral, eles utilizam muito o triângulo, que significa aquela perfeição simétrica dos planos maciços, significa liberdade, igualdade, fraternidade. Então, vocês têm esse túmulo coletivo aqui, que é um túmulo maçônico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui do outro lado, em Florianópolis, o cemitério da Igreja Santana da Armação, em que é um túmulo muito simples, né? Existem umas pedras, umas florzinhas, e tem essa pirâmide também, porque as pessoas, de uma maneira geral, têm uma referência à importância até mística do aparecimento dessa pirâmide. Provavelmente, essa pirâmide aí de vidro foi comprada em algum comércio simples, popular, e que a pessoa fez questão de colocar no túmulo da família. Agora, mesmo assim, estou mostrando esses casos em que me interessa mostrar as coisas mais populares, né, da arte funerária. Esse, no caso, é no Brasil, né? Por favor, o próximo. Bom, qual é o sistema de sepultamento dos romanos? Então, existem várias maneiras, né, vários níveis sociais, vamos dizer, que determina o modo de sepultar os romanos. Vocês têm esse mausoléu de Halicarnasso, que foi feito, então, na Turquia, e que o Mausolo, que era o rei, mandou construir esse mausoléu para ele, e depois a esposa faleceu, a Artemísia, e ela também foi enterrada nesse mausoléu. Então, vocês notam a monumentalidade desse mausoléu, o tamanho, a proporção, o uso das colunas, né, o telhado também, em forma de triângulo. Então, isso passa a ser muito interessante, né? Agora, é lógico que era um túmulo, mausoléu para rei, por isso que quando a gente vê um túmulo muito ostensivo, a gente chama ele de mausoléu, que depende também da proporção do tamanho disso, né? Agora, vocês têm aqui um modelo de tumbas, que normalmente existia nas cidades, e essas tumbas, vocês estão percebendo que elas são uma atrás da outra, e que geralmente elas ficavam quase que na saída da cidade, no caso aí é Pompeia, que vocês têm, então, esse tipo de túmulo, e que vocês têm elementos decorativos em torno dessas tumbas. Agora, de uma maneira mais simples, mais econômica, vocês têm dois modelos de columbários aqui. O columbário de cima, vocês estão percebendo que em alguns columbários você tem a escultura, o busto, vamos assim dizer, do falecido. Em outros, você tem justamente tipo de uma taça, que é onde se coloca os ossos do indivíduo e coloca aí no columbário. Esse columbário de baixo já é subterrâneo. Vocês notam que ele é bem mais simples, mais grotesco. Também dá para colocar nesse columbário, né, o túmulo, vamos dizer, o caixão da pessoa. Próximo. Bom, como os cristãos resolveram essa questão do sistema de sepultamento? Então, no princípio do século I até o século IV, eles colocavam nas catacumbas. Depois, eles começaram a utilizar o interior do cemitério, como vocês estão vendo aqui nessa figura do meio, e do lado do cemitério, que é no século V e século XII, que é o que a gente chama, então, de morte socializada, né? Principalmente aquela parte que está externa, porque são muitos túmulos, um próximo do outro.
E no século XVIII, vamos dizer que nós temos, então, aqueles reis, aquelas rainhas da Europa, um período muito rico, né? Século XIII, então esses rituais fúnebres sofisticados eram no interior das igrejas, com monumentos também, no caso que era muito comum essa figura jacente, isso é, a escultura do morto deitado no túmulo, que é chamada escultura jacente, e, por exemplo, essa igreja de Westminster, em Londres, se vocês forem lá, vocês vão ver que ele é muito mais cemitério do que igreja, de tantos túmulos que eles têm, de toda a realeza inglesa que está nessa igreja, né? Que, vamos dizer, é uma igreja com muitos túmulos. Próximo. Agora, o sistema de sepultamento da Europa também foi mudando. Então, a gente vai perceber que esse cemitério dos Inocentes é considerado o maior cemitério de Paris na Idade Média, e ele vai até 1780. E é justamente nessa época, mais ou menos nesse período, que também acontece a peste negra. E a peste negra vai fazer com que esse cemitério, vamos dizer, fica superlotado. Agora, é interessante observar que isso aqui é no centro de Paris, né, de antigamente, perto da Igreja dos Inocentes, e ele funcionava como praça, em que as pessoas iam lá para passear, para namorar, para fazer negócios, as crianças iam brincar nesse cemitério. Aí, em função de comer, assim, Paris nessa época tinha muitos cemitérios. E a peste negra acabou, então, vamos dizer, tomando conta da maioria desses cemitérios. O que acontece? Embora eles tivessem muitas ampliações, chegou uma hora que não deu mais. Aí eles construíram uma catacumba em Paris, Catacumbas de Paris, em 1786. Então, você vê, o cemitério fecha em 780, 786, todos os ossos das pessoas são transportados para essa catacumba. Não só desse cemitério, como dos outros cemitérios medievais de Paris. Essa catacumba é um túnel de 500 quilômetros, então ele tem ossários que vocês estão vendo, de vários cemitérios. É muito... Você tem que descer uma escada de 100, como é que se diz? De 100 pisos, para chegar lá embaixo, depois você sobe 150. Então, vamos dizer, você entra nessa catacumba num lugar de Paris e você vai sair num outro lugar completamente diferente. E você anda por dentro dessas catacumbas. E o que eles fazem? Um motivo decorativo com os ossos cascaveiras nessa catacumba. E essa catacumba, ela só foi visitada a partir de 1800. Antes disso, ela estava fechada. Hoje é lugar turístico. Próximo. Próximo. Bom, à medida que as coisas vão acontecendo, né, então nós vamos perceber que o cemitério Père Lachaise é considerado, então, ele é um cemitério muito importante, em que ele foi fundado em 1820. E é lógico que ele foi criado em função da necessidade daqueles cemitérios todos que fecharam com a peste negra, e ele vai, de uma certa forma, resolver o problema dos mortos de tuberculose e da gripe espanhola.
Vocês têm aqui uma planta desse cemitério, que é considerado cemitério secularizado, e que vocês vão ver que a planta é bem irregular, cheia de curvas, as paredes são muito... o trajeto interno do cemitério é muito bonito. Vocês veem aqui em cima uma quina, né, do cemitério. E aqui na parte de cima da planta, vocês já veem que a planta é aquele modelo quadrangular, né? Que é a parte nova do cemitério. Ele teve vários acréscimos, né? Foi ampliando, ampliando, até que chegou uma hora que saturou. Agora ele já está em estado de saturação. E logo na entrada do cemitério, que é uma entrada pequena, aqui bem simples, te leva a esse monumento aos mortos, que esse escultor Bartolomé fez a questão de fazer, inclusive, uma entrada desse monumento como se fosse um elemento da arquitetura egípcia. É um casal, é como se fosse um casal entrando dentro da tumba. Vocês têm 21 personagens, né, somados, dois lados. Tem um grupo que está tampando o rosto de tristeza, de sofrimento. Tem outro grupo que está mais assim, com muitos movimentos, mostrando então um sentimento de dor. E na parte de baixo do monumento tem um casal, marido, mulher e criança, e tem um homem de braços abertos, que ele representa justamente o espírito da vida e da luz. Então, esse seria aquele monumento chamariz do cemitério do Père Lachaise. Agora, partindo do cemitério do Père Lachaise, ele se torna assim uma referência de modelo para os demais cemitérios secularizados, que vai ter uma proliferação muito grande de 1860 a 1930, que é o que a gente chama um espaço de concepção urbanista moderna. E, assim, essa proliferação é lógico que acontece por causa das doenças, porque a gripe espanhola, a gente sabe que ela foi, de fato, uma doença violenta em que atingiu muitas pessoas. Né? Quer dizer, o que eu quero mostrar para vocês? Que a mudança de cemitério, o tamanho do cemitério, a proporção do cemitério, tudo vai acontecendo à medida que vai se criando as necessidades. E essas doenças, elas obrigam, vamos dizer, o município a tomar uma atitude diante dos mortos, como a gente está vendo atualmente. Né? As atitudes nem sempre são boas quanto a gente pensava que poderia ser. Né? Próximo. Bom, aqui eu estou mostrando uma questão que, assim como eu mostrei aquela pobreza da pessoa ter que morar num cemitério, eu estou mostrando aqui para vocês também um cemitério japonês, que é um modelo tipo secularizado, e que vocês têm uma senhora sentada no túmulo de 91 anos, e que, numa reportagem que ela fez na Folha de São Paulo, ela falou que ela vai muito no cemitério, frequentar e passear no cemitério, ver o túmulo dos familiares, que ela é a última da família, todos morreram, e ela fala do medo de morrer e não ser descoberta. Então, ela fala com a vizinha da frente, que todo dia, se a vizinha olhar na janela dela e não tiver a cortina aberta, é sinal que ela morreu. Então, por aí a gente vê como que essa sociedade moderna isola muito o idoso. Próximo. Bom, agora com relação a esses cemitérios secularizados que nós vimos, que é aquele cemitério tipo museu a céu aberto, vai ter uma proliferação muito grande. Ao mesmo tempo, no fim do século XIX, nós vamos ter, esse daqui é um cemitério de 1848, em meados, né, do século XIX,
é um modelo de cemitério-jardim. O que é esse modelo de cemitério-jardim? Pela planta, vocês observam que ele é muito grande. Dentro dessa planta enorme existe um lago, que é como se fosse, é um parque, cemitério-jardim, é um jardim, mas é um jardim de tamanho monumental. E aí o que acontece? Esse caminho sinuoso, as grandes avenidas, é para os vivos irem, para os vivos passearem nesse cemitério. E aí vocês têm também alguns projetos culturais que são feitos no cemitério para valorizar e chamar a atenção das pessoas para ir nesse cemitério jardim próximo. Aí, novamente, o cemitério secularizado que existe aqui no Brasil, que é o Cemitério da Consolação, que é de 1858, em que muitas pessoas da febre amarela foram enterrados nesse cemitério. Esse cemitério, em princípio, era para ser para as pessoas simples, depois ele no ciclo do café. Depois, quando surgiu o ciclo da industrialização, muitas pessoas ricas, abastadas, começaram a fazer seus túmulos nesse cemitério. Então, vocês notam, em 1902, o arquiteto Ramos de Azevedo fez essa fachada, que é uma fachada neoclássica. Então, a gente começa a perceber que de 53 até 1900, ele era um cemitério simples, depois ele foi se tornando um museu a céu aberto. Próximo. Agora, cemitério dos excluídos, que tem a ver também com as questões da doença. Então, vocês têm aí o cemitério dos leprosos, né, que hoje a gente fala hanseníase, que esse cemitério é na cidade de Mogi das Cruzes. E ele foi construído em 1920 e foi desativado há mais de 30 anos. Nós temos no Brasil vários cemitérios para leprosos. Normalmente, esses cemitérios ficavam próximos do hospital onde os leprosos viviam, né? Então, em Bauru tem o cemitério dos leprosos. O surto da lepra foi muito em 1900, começou em 1914. Então, tem umas cidades do interior do estado de São Paulo, Pirajuí, Penápolis, Araçatuba, que tem esse tipo de cemitério de leproso. Em Goiânia também existe o cemitério que existia, né, o cemitério da colônia Santa Marta, em 1930. Hoje o cemitério ainda existe, o cemitério está praticamente destruído, então a gente não tem muito como fazer pesquisa nesse cemitério. Já tentamos algumas vezes, mas eles não deixam, né? E vocês notam, esse cemitério está bem, né, sem tratamento nenhum, não dá para você também ter identificação dos epitáfios desses leprosos. É muito comum enterrar o leproso sem identificação. Próximo. Também apareceu, né, aqui no Brasil, a cólera, né? A cólera aconteceu na Europa de 1817 a 1824, e esse cemitério Santa Isabel de Mucugê foi construído em 1855. Mucugê, nessa época, era uma cidade muito rica, porque ela estava na fase da extração do diamante. E aí vieram muitos imigrantes, pessoas de fora. Conclusão, a cólera, o surto da cólera aconteceu aí. O que eles fizeram? Criaram um cemitério distante da cidade, nessa serra do Sincorá. E vocês estão vendo que os túmulos estão colocados de uma maneira horizontal. Então, lá na estrada, lá bem longe desse local, mais ou menos, você avista esse cemitério nessa linha horizontal, e esses túmulos são sobre a pedra. São de tijolos caiados de branco, todos. E tem uma composição formal muito diferente dos demais túmulos.
Então, eles chamam isso de túmulo bizantino. Por isso que, em função desse túmulo, por ser denominado de bizantino, ele foi tombado pelo IPHAN em 1980, mas até hoje ele é ativado, mas ele não pode perder as características. Então, se você quiser enterrar algum familiar lá, o teu túmulo que você vai construir tem que ter mais ou menos esses elementos, esse modo de ser, senão eles não deixam. Ainda mais que foi tombado agora. Agora, existe muitos túmulos, cemitérios também voltados ao surto da cólera. Então, tem um pesquisador, Juliel do Alexandre, ele fez uma pesquisa na cidade do Crato. E ele fala, então, que foi através de embarcação de colonos portugueses que a cólera chegou através do Pará. A pesquisadora Alcineia Rodrigues dos Santos, ela também pesquisou na região do Seridó, cemitério do surto da cólera. Então, aos poucos, vocês vão percebendo que os pesquisadores vão ampliando a descoberta desse tipo de cemitério. Próximo. Agora, aqui eu tenho um modelo de cemitério rural que está sendo pesquisado pela Gleice Coimbra, em que vocês percebem que a cruz, em vez de ser dentro do cemitério, ela é fora do cemitério. Né? A entrada para o cemitério é muito elementar, e vocês têm aqui um modo muito simples, né, dos túmulos. E eu perguntei para a Gleice se já morreu alguém e que está enterrado aí, que é do Covid. Não, porque o cemitério rural é muito distante da cidade. A cidade de Barro Alto é a cidade maior da região. Queimada de Claro é um lugarejo, vamos assim dizer, um vilarejo, que é onde tem esse cemitério. E a Gleice está pesquisando uma série de cemitérios dessa região. A Ludmila Justino de Melo também pesquisou cemitérios rurais aqui na Serra do Falcão. Próximo. Bom, vou passar rapidamente esse modelo de cemitério floresta, que é um cemitério que contradiz com a cidade. A cidade tem carro, a cidade tem muitos apartamentos, muitas construções, muitas pessoas. Então, o cemitério floresta é para você ir, para você passear, para você contemplar, para você. É igual, mais ou menos igual ao cemitério que eu falei, Jardim. Só que o cemitério floresta, ele é muito maior que o cemitério Jardim. Esse é um cemitério na Suécia, de 1914. Próximo. Aqui também existe o modelo de cemitério monumental, e que vocês veem uma escada que leva para o ossário. Você tem outro modelo de ossário aqui, que forma esse cubo fechado, e vocês têm também uma sala de columbário. Próximo. No Brasil, nós temos cemitério vertical, no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, em que dá para vocês verem aqui as gavetas. Próximo. Nós temos aqui o cemitério ecumênico de Santos, que é considerado o maior cemitério, né, do Brasil, nesse estilo, né? E o que é importante são essas gavetas que vocês estão vendo aí, né? Vocês não, parece um edifício aí de moradia. Próximo. Bom, agora aqui nós temos a questão do Covid-19, que vocês estão acompanhando muito pela imprensa. O cemitério Vila Formosa é, de fato, o maior cemitério de São Paulo, né? Daí o fato de ter bastante espaço para colocar os mortos do Covid,
nessas balas aí, uma situação muito difícil, né? Agora, tem uma questão aqui, uma cidade próxima da cidade de Goiânia, chama Goianira. Esse cemitério é um cemitério secularizado, está lotado. E faz um ano que a prefeitura se propôs a fazer um novo cemitério, não fez. Agora, que com o Covid-19, o que ela fez? Ela tirou a calçada do cemitério, por incrível que pareça, aqui são os homens trabalhando, tirando a calçada do cemitério, e eles acreditam que no entorno do cemitério, tirando toda essa calçada, vai provavelmente poder enterrar 100 pessoas. Agora, vocês imaginam o drama dos vizinhos que moram em torno desse cemitério de Goianira, próximo. Bom, vocês também já viram muitas fotos sobre esse cemitério, Nossa Senhora Aparecida de Manaus, que é um cemitério também muito grande em Manaus, cemitério público, e consta que 75% da ocupação desse cemitério são de pessoas que foram colocadas, né, nesses meses em função do Covid-19. Próximo. Agora, também é um caso que provavelmente as pessoas também não sabem, que na cidade de Macapá existiria 3 cemitérios israelitas, tem 2 já, e eles iriam fazer um terceiro cemitério, que é aqui nessa grama, que é do lado do outro cemitério que está aqui do lado, cemitério municipal São Francisco de Assis. Em função do Covid-19, então a comunidade israelita doou o impresso, não sei se até que ponto vai ficar, doou, né? E o terreno para enterrar os mortos do Covid-19. Próximo. Bom, aí quer dizer que o que a gente vê é essa população pobre, maciça, sendo enterrado desse jeito. Agora, em 2018, teve uma feira funerária em Natal, e os empresários, preocupados com essa questão do espaço do cemitério, apresentaram esse tipo de modo de gaveta funerária para colocar um morto. É lógico que naquela época, 18, não se pensava no Covid, a gente riu, achou engraçado, muito moderno, e é lógico, para quem quer fazer um cemitério utilizando pouco espaço, esses módulos são ideais. Pois agora, com o problema do Covid-19, o cemitério do Campo Santo de Salvador, que é um cemitério particular, ele comprou esses módulos verticais que vocês estão vendo aí, e tem um sistema que eles chamam de no lake, em que aqui, só num espaço relativamente pequeno, tem 80 gavetas. E o tratamento de gases por dissociação molecular é controlado em tempo real. Então, isso seria aquilo que a gente chama de técnica mais avançada para se enterrar as pessoas. Bom, agora, eu só vou terminar aqui, mostra outra imagem, aí eu quero, são pessoas que falam sobre a importância do cemitério. Agora, eu queria concluir aqui, falando, por exemplo, dentro dessa realidade, qual será o futuro dos cemitérios, né? Bom, segundo os especialistas, haverá mais epidemias daqui para frente e mais a miúde. Então, eu pergunto, será que os cemitérios vão estar preparados para as próximas epidemias? Os governos
resolverão o problema da saúde pública? Poderá os parentes dos mortos, daqui a um tempo, fazer um túmulo digno para os seus parentes, colocar fotos, epitáfios? Os governos vão investir na medida mais simples, que é a higiene coletiva? Isso é, o esgoto a céu aberto. Será que vai acontecer isso daqui para frente? Como serão, então, os nossos inventários dos cemitérios? Como serão estabelecidos os programas culturais nos cemitérios redimensionados? Então, vocês notam que eu não tenho uma previsão muito feliz da questão da adequação das próximas epidemias com os cemitérios. Bom, agora estou aberta para as perguntas. Obrigada, professora Maria Elísia. É muito interessante sua palestra, e temos vários comentários aqui dos colegas, né? E a maioria deles também estão perguntando sobre toda essa questão que a senhora colocou sobre as soluções, né, que essas sociedades encontravam para enterrar os seus mortos. A professora Cláudia Rodrigues está colocando, interessante esses columbários, Maria Elísia. Você podia falar um pouco sobre o uso da cremação pelos romanos? Eu não tenho muitos detalhes sobre a questão da cremação, não. Não tenho. Sim. Então, a gente pode seguir para outras questões também, né? Pode. Alguns aqui estão... A Marcelina Almeida, professora, está perguntando sobre a inauguração do cemitério Père Lachaise, em Paris. Então, o cemitério Père Lachaise, ele foi logo depois que fecharam o cemitério dos Inocentes. Ele foi em 1804, sabe? E, na realidade, o cemitério Père Lachaise, a gente chama de museu a céu aberto, né, em função da riqueza dos monumentos que lá existe. E quando porque aí que tá, o Père Lachaise é um bairro de Paris que na época era afastado, agora não, né? E é justamente quando começou aquele conceito de cidade dos vivos e cidade dos mortos, porque o cemitério dos Inocentes era dentro da cidade. O Père Lachaise sai para fora da cidade, então ali nós temos a cidade dos vivos e a cidade dos mortos, né, separado agora, né? E é interessante porque ele teve várias ampliações, né? A visita turística é muito grande, tem vários programas de visita turística no cemitério Père Lachaise. E a primeira parte é que a gente chama da parte romântica, né? Agora, o que é o chamariz lá são as pessoas ilustres do século XIX que foram enterradas no cemitério Père Lachaise. Agora, você tem lá visita para ver estilo de túmulos, você tem visita para ver as pessoas importantes, você tem, assim, modelos de visitas que diferenciam um pouco o trajeto em função daquilo que você quer ver naquele cemitério, né? O que eu percebo ali é que justamente o cemitério ele recupera, né, esse inconsciente coletivo da sociedade, do povo, né? E também o cemitério Père Lachaise, ele tem uma cultura própria, que é onde todos os outros lugares do mundo querem tentar imitar essa planta desse cemitério Père Lachaise, né? Ele passa a ser uma referência na Europa, como modelo de cemitério, né? Pelo modo como ele fez, como se distribuiu a planta do cemitério, né? E é lógico que a burguesia, no século XIX, tomou conta desse cemitério, né?
E é lógico que tem aqueles monumentos que é a verdadeira fantasia narcisista que existe, né? Que também existe na Consolação, que também existe no cemitério São João Batista, que é assim, transformar o cemitério nessa cidade ideal, né? Cheia de monumentos, egípcio, grego, gótico, romano, tudo está ali, né? Nesses tipos de cemitérios de museu a céu aberto, que é o exemplo do Père Lachaise. Père Lachaise, Consolação, São João Batista, o cemitério que ela trabalha, que a Marcelina trabalha lá em Belo Horizonte, o cemitério de Porto Alegre. Professora, muito obrigada, assim, pela sua apresentação. Nossa, esse percurso, né, histórico, as imagens, né, e a gente percebe, assim, que tem uma cultura material, né, como a gente que é da área já sabe, muito presente, né? Então, assim, nos seus estudos, né, a senhora chama muito atenção para essa questão que os monumentos funerários, eles têm um significado e eles vêm imbuídos de uma mensagem que deve ser compreendida por todas as pessoas que passam pelas alamedas dos cemitérios, né? Então, tem pessoas, inclusive, que fazem turismo de cemitério, né? No entanto, quando a gente que é estudioso fala que pesquisa em cemitérios, a gente ainda recebe muitos olhares curiosos, né? Ou olhares até reprovadores, dizendo: nossa, você gosta desse tema? Para que serve estudar cemitério? A gente sempre recebe uma série de até críticas nesse sentido, né? Então, assim, eu queria perguntar assim, que dicas que a senhora poderia dar para aqueles e aquelas que fazem esses estudos no cemitério? Como falar a respeito das suas pesquisas, né? Como é que tornar essas pesquisas mais interessantes e convidativas para o público mais amplo. Eu acho que o estilo de trabalho que a senhora realiza pode nos ensinar muito a esse respeito. Eu acho, assim, que nós já, no Brasil, aqui, a gente já está bastante avançado com relação àquelas programações culturais que muitos pesquisadores da BEC fazem, que é fazer essa visita ao cemitério, né, apresentando conhecimento mesmo, né? Então, você vê, tem programas noturnos, tem programas diurnos, tem muitos programas, tem atividades culturais, apresentação musical, teatro. Então, essas atividades todas que vocês fazem, tem pessoas que fazem da BEC no cemitério, eu fiz muito pouco até, essas atividades, esses programas culturais dentro do cemitério, eu acho que isso é uma maneira de desmistificar esse medo do cemitério. E, por exemplo, levar a criança no cemitério, elas adoram, elas curtem, fazer programação com elas no cemitério e dar um papel para elas desenharem. Eu já fiz essa experiência de desenhar algumas coisas que chamou mais atenção. Gente, desmistifica esse medo, esse horror, sabe? Quer dizer que é o pai e a mãe que às vezes não gosta. E eu lembro que a Kate, né, ela tem um trabalho muito interessante de teatro com adolescentes. Né? Então, nós no Brasil, acho que nós estamos com bastante pessoas fazendo isso, que eu acho ótimo. Né? As pessoas da BEC lá estão fazendo esse tipo de atividade demais. Na Europa também faz, nos Estados Unidos também faz. Então, eu acho que isso é uma maneira da gente mostrar para as pessoas que não é assim. Mesmo porque a gente vê que no cemitério dos Inocentes o pessoal passeava. No cemitério do Jardim, você viu lá que a pessoa leva o cachorro para passear no cemitério Jardim. O cemitério Floresta também as pessoas passeiam pelo cemitério Floresta. Né? Então, o que eu acho importante é essa educação que é, assim, vamos dizer, tijolo por tijolo, não tem jeito de ser diferente. E também é uma questão cultural. Por exemplo, aqui na América Latina, os espanhóis, eles têm essa preocupação de cuidar mais do cemitério. A maioria dos cemitérios são particulares, não são públicos igual aos nossos. Então, o que acontece? Eles também, pela própria maneira de como eles veem o morto, eles têm uma reverência maior ao cemitério,
os espanhóis, do que nós, os brasileiros. E o problema nosso é que o nosso cemitério público, de uma certa maneira, é muito sem cuidado, porque as prefeituras, de uma maneira geral, elas não investem no cemitério. Você paga todo ano uma quantidade X para a prefeitura cuidar do túmulo da tua família. Mas até que ponto esse dinheiro é, de fato, né, retornado para o gasto do cemitério? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Né? Às vezes, é lógico, por exemplo, em São Paulo, eles, de uma certa maneira, apesar de a prefeitura investe no cemitério da Consolação, porque ela é um cartão de visita, ela é um lugar turístico. Né? Agora, o turismo do cemitério, principalmente na Europa, acontece muito. Tem muita gente visitando o cemitério na Europa que gosta. E eu acho que esses nossos programas aí que a gente faz, essas atividades, a Marcelina faz, a Luzia faz em Porto Alegre, em Pelotas, a Clarice faz em Bagé, então está todo mundo fazendo, né, de uma maneira, podendo, né, André, tendo possibilidade. Eu acho que isso ajuda. Agora, é um processo demorado mesmo. Agora, quem sabe, né, depois do coronavírus, não sei se as pessoas vão visitar mais os cemitérios ou não sei. Professora, a Alcimara está perguntando sobre cemitérios de anjinhos. Ela está citando o cemitério de Anjinho no sul do Brasil, no Paraná, o cemitério de São João Maria e o cemitério do Cariri, de Santa Rufina, e perguntando se a senhora conhece mais cemitérios de anjinhos, de criancinhas. Não, eu conheço esses que ela conhece, né, que é o pessoal lá do Crato, aquele moço que eu falei o nome dele, que pesquisa bastante o Crato, né, então, mas é isso que elas até eu conheço mais através da Beck, dessas apresentações dela e das outras pessoas. Eu acho que, assim, no Brasil, a gente ainda tem que pesquisar muito. Agora que está começando a ter pesquisas de cemitérios rurais, mas e o cemitério dos escravos? Tem muito pouco material sobre os cemitérios dos escravos, né, dos negros que morreram e que foram enterrados em fazendas. Quer dizer que há necessidade desse levantamento, né? Eu acho que cemitério rural também, a Gleice está fazendo, o Tiago está fazendo, a Alcineia fez um pouco, mas ainda falta muito ainda, né? Porque o Brasil, a extensão do país é muito grande, que isso também dificulta. Né? A gente tem aqui mais algumas perguntas. Eu vou fazer duas aqui para a senhora, né? A primeira é da Angelita Borba, né? Que ela está perguntando quais podem ser as consequências da proibição de rituais funerários observados durante a pandemia de Covid-19. Aí tem uma outra aqui da Adriana de Holanda, que eu vou fazer junto, né? Na opinião da professora, como o medo foi criado coletivamente? A arte ajudou na formação desse medo ao espaço fúnebre? Não, eu acho que a arte ajudou a você ir no cemitério e ver coisas, esculturas que têm características peculiares, que nunca vai estar, por exemplo, no museu, nunca vai estar numa galeria de arte. Então, você aprende a conhecer essa produção artística, né? Os anjos, as planteadoras, aqueles elementos simbólicos que aparecem nos túmulos, eu acho que aquilo é uma aprendizagem, eu acho que aquilo lá não dá medo, né? Mesmo porque no Brasil não existe, por exemplo, escultura de caveira, né, nos cemitérios, né? É um caso raro, de vez em quando você vê uma caveirinha lá, assim, né, escondida. Agora, a outra questão que ela perguntou é com relação ao que, Andréia? Que a outra pessoa perguntou? Foi Angelita Borba. Quais podem ser as consequências da proibição de rituais funerários observados durante a pandemia da Covid-19? Eu acho que para o vivo é desastrosa, entendeu? Isso é para os parentes.
é desastrosa, porque, assim, tem, por exemplo, tem o livro, aqueles 100 anos de solidão, em que o Garcia fala que a pessoa, ela é de um lugar no exato momento que pela primeira vez ela enterrou um familiar. Então, quando ela enterra um familiar naquele lugar, ali é a identidade dela. Ele fala isso mais ou menos naquele livro 100 anos de solidão. E outros também falam da importância do cemitério, né? E da importância do ritual. O ritual é uma maneira de você elaborar a perda da pessoa. É necessário para a saúde do vivo. Então, se você não elabora de um jeito, você vai elaborar de outro. Isso que é o problema mais sério que está acontecendo agora. E também que a peste negra aconteceu, que a gripe espanhola também aconteceu, a mesma coisa, de não ter ritual. E isso fica marcado nos parentes, essa falta, né, de você fazer aquele trajeto que é necessário. E a gente percebe que nem essas pesquisas que eu tenho orientado, cada região, às vezes, tem um modo de ritual diferente. E tem que ter esse ritual, sabe? Para o vivo, ele é necessário para a saúde mental nossa. Eu acredito então, que vai ter muita gente doente aí para poder depois como resolver essa falta desse ritual. Você tem consciência de que o cara morreu quando você foi lá no ritual fúnebre. Sim. Bom, a gente vai caminhando para o final, assim, eu quero agradecer muito a professora Maria Elísia Borges pela maravilhosa apresentação dela, né, assim, é uma apresentação muito rica no sentido de mostrar os vários estilos de cemitérios, os monumentos, né, como é que isso foi se transformando ao longo da história, as relações entre os vivos e os mortos. Então, a gente teve aqui muitos elementos, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a professora e queria lhe dar a palavra para falar as suas considerações finais, né? Que a gente já vai encerrando. Eu acho assim, o cemitério não nasce sozinho, não é instalado sozinho. Existe um grupo de pessoas, né, numa comunidade, aí quando começa a envelhecer, vamos assim dizer, eles começam a criar uma necessidade de ter um cemitério, né? Ou vamos dizer, o primeiro morto obriga a se construir um cemitério naquela localidade. Então, o cemitério ele nasce em função da realidade. E que essa realidade, nós percebemos que ela vai mudando de períodos em períodos, né? E esses períodos que vão mudando, que vão exigindo que o cemitério vai se adequando, uma das coisas são as epidemias. Né? Então, as epidemias, elas obrigam o homem a tomar uma atitude com relação ao morto. Né? É lógico que nem sempre essas atitudes são boas, né? Que a gente vê, por exemplo, o sofrimento dessas famílias hoje, de não poder chegar perto dessas valas. Além de ser em vala, ainda você não pode nem chegar perto. Quer dizer que existe um sofrimento maior que esse, e assim, um improviso maior que esse, que significa que a sociedade não estava nem um pouco preparada. Mas calma lá, na peste negra não estava, na gripe espanhola não estava, na tuberculose não estava, e também no Covid também não estava. Assim, é engraçado, porque parece que a gente sempre vai errando, né? Do mesmo modo, né? Um avanço tecnológico enorme, e, de repente, essas coisas parece que ficaram estagnadas. Daí, essa minha fala final, e dessa minha fala triste, né, de saber o que vai acontecer na próxima epidemia. Eles vão se preparar para isso? Não sei, tenho muito minhas dúvidas, né?
Tá Eu vou bom? passar a palavra então, sim, tá ótimo. Muito Eu vou passar a obrigada. palavra para a Adriane. Se a Adriane quer falar algumas palavras, né, e convidar para a próxima live, enfim. Obrigada, professora Maria Elísia, muito interessante suas reflexões, né? Contribuíram muito para a nossa live. Queria agradecer a quem assistiu a gente e convidar para a nossa próxima live, dia 27 de agosto, que a gente vai discutir morte e pandemia no cinema, com o professor Rodolfo Stanque, tá bom? Então, até a próxima. Obrigada a todos. Tá, boa noite para vocês. Até a Muito próxima, obrigada, boa noite. Andréia, Adriane. Obrigada, senhora. Boa noite. Boa noite para todo mundo que ficou com a gente até agora. Foi um prazer. Sim. Foi um prazer contar com as perguntas das pessoas. Sim. Tchau. Tchau, tchau.